Muito bem, avançando aí, o que é, aqui eu me refiro quando eu falo em falhas sequenciais, quer dizer, se o nosso sistema normativo, né, a nossa estrutura normativa compreende diversos degraus, né, você tem a normatividade constitucional, que depois vai se espraiando, né, para normas infraconstitucionais, até chegar às regulações administrativas. Se essa é a lógica do nosso sistema, né, com vários degraus, vários níveis, qualquer reforma que se pretenda empreender não vai se esgotar num degrau só, né? Então, se você quer empreender a reforma tributária, você vai ter que mudar o texto da Constituição, mas vai ter que mudar o Código Tributário Nacional e possivelmente vai ter que mudar os códigos tributários dos municípios também. Talvez tenha que mudar a lei de execução fiscal, talvez tenha que mudar mais coisa, né? Então, toda reforma estrutural, toda mudança estrutural, ela jamais se dará de uma única vez com uma simples intervenção no texto constitucional. Toda reforma estrutural partirá da Constituição, mas ela vai ter desdobramentos nos planos normativo aí lapso sensu, né? Tanto legislativo quanto administrativo. Então, falha sequencial é um fenômeno de fato que envolve a descontinuidade justamente dessas providências de desdobramento da reforma, né? Então, se você empreende a alteração no texto constitucional, mas isso não encontra o rebatimento em todos os outros níveis normativos que são subsequentes, né, você tem uma falha sequencial e que, portanto, interrompe o processo de mudança estrutural que se pretendia fazer, né? Esse é o conceito de falha sequencial. Bom, nós vamos ter falhas sequenciais de vários tipos. A falha sequencial pode se dar na formulação. Eu comecei a pensar o problema, mas não pensei ele na íntegra. Eu vi ele só a partir de uma determinada perspectiva, da economia que ele possa gerar, mas não pensei a partir de outras perspectivas que o trato da questão previdenciária pode ter no sistema brasileiro, nos deveres do Estado, etc, etc. Então você pode ter uma falha sequencial de formulação, né? Você não compreendeu todos os eixos que deveriam estar compreendidos. Mas você também pode ter falha sequencial de implementação. Então existiam medidas de concretização que tinham que acontecer e não aconteceram, né? Quando a gente pensa em falha de formulação, me lembrei da aposentadoria especial, sua queridinha, que no campo da previdência pública é um caso típico de falha sequencial. E tanto é um caso típico de falha sequencial que a gente teve várias emendas envolvendo lá o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. A gente teve o MI 795, teve a súmula vinculante 33 e o assunto ainda não está totalmente resolvido, né? Então esse é um exemplo claro de falha sequencial de formulação. No campo das falhas sequenciais de implementação, um exemplo também importante é a compensação das contribuições previdenciárias, que pelo menos entre o regime geral e o regime público já apareceu, mas entre os regimes públicos não apareceu e jamais aparecerá, porque eles são tão distintos entre si que é muito provável que isso não venha a acontecer. E aí toda a lógica do sistema previdenciário, da portabilidade, né? Você pode navegar de um sistema previdenciário por outro porque terá portabilidade. Só que no viés financeiro não tem, né? Então a gente tem falhas sequenciais de formulação e de implementação. A falha sequencial pode se apresentar também de diferentes modos. Ela pode se apresentar com puro e simples abandono. E o próprio exemplo aqui da compensação das contribuições quanto ao modo, é uma falha sequencial por abandono. Deixa isso pra lá, isso é muito complicado, né? Faz conta que esse troço não está aí na Constituição, não. Vamos embora, né? Mas a falha sequencial também pode acontecer por alteração. Eu propus uma mudança, eu propus um modelo, o modelo está indo, mas, meu Deus, está dando tanto barulho, está dando tanta complicação que eu vou alterar. E aí, com isso, a rigor, aquela que era a minha proposta inicial vai se descaracterizando. E nós já tivemos isso, né? Então, por exemplo, as regras de fixação de proventos estabelecidas pela emenda 41 foram alteradas, pretensamente mitigadas, por exemplo, pela emenda 47, né? Então, falha sequencial de alteração. O último ponto relacionado ao conceito de falha sequencial que eu quero trazer, e esse é importante, são as hipóteses explicativas, né? O que causa a falha sequencial? O que determina a falha sequencial?
primeiro deles é uma expressão aí muito mais do terreno da economia, tô até encabulado de usar isso na frente de um economista, um advogado falando, usando expressão econômica, tende a dar errado. O economista tem mais familiaridade com a linguagem do direito do que o contrário, né? Mas a essa hora da noite, professor, já tô meio ousada, vou falar, né? Então, vejam só, a primeira explicação possível são os custos de transação, quer dizer, quanto me custa, e aí no sentido mais amplo da palavra, né? Quanto me custa politicamente, quanto me custa estrategicamente, quanto me custa prosseguir nessa iniciativa de reforma. E essa é uma avaliação que fazem todos, claro, o executivo faz, o legislativo faz também, né? Há uma autora de quem eu gosto muito, cito sempre, que chama-se Rosalind Dixon. Ela tem um trabalho muito bacana sobre por que o legislador se omite. E aí ela aponta, diz, olha, o legislador se omite por duas razões. Ele pode não entender que ele precisa funcionar. Ele acha que já tem a regra, ele acha que a matéria não precisa ser disciplinada. Mas, no mais das vezes, ele não delibera por causa de uma avaliação do ônus de decidir, né? Que ela chama de burden of inertia, né? O ônus da inércia. O que é que me custa mais caro, decidir ou não decidir? E muitas vezes para ele custa mais caro decidir, né? Ah, vou aprovar a lei de greve dos servidores públicos. Isso vai ser um barulho danado, é melhor não decidir. Deixa o Supremo decidir, né? Depois a gente tá reclamando, olha o Supremo entrando na minha seara, né? Mas decidir que é bom eles não decidem, né? Então a primeira causa são os eventuais custos de transação, por isso tem falha sequencial, né? E aí veja, o custo de transação pode entrar, seja no plano da formulação, cara, para aprovar isso vai ser muito custoso, seja no plano da implementação. Nessa iniciativa da PEC 6, a gente já tem várias proposições que morreram por conta do custo de transação. Você também pode ter falha sequencial por preponderância das lógicas de ajuste fiscal. Ah, isso vai me custar mais, né? Custar no sentido financeiro mesmo. Isso vai me gerar um ônus que não estava programado, né? E aí, portanto, deixa para lá, não vou bulir com isso. A gente pode ter falha sequencial, e esse é um ponto de vista, é um aspecto muito interessante, por conta, alguns autores usam a expressão path dependency, né? E esse autor a que eu me referi, né? Estou aqui dizendo quem é a minha inspiração, ele traduz isso como o legado de desempenho. O que é isso? Olha, você tem uma prática, um modelo que já está estabelecido e que você acha que mais ou menos andou dando conta das coisas até agora. Aí alguém chega e diz, quero fazer uma mudança profunda. Ah, mas a minha inércia me leva à reprodução do modelo, né? E isso é particularmente sensível no âmbito da administração pública. A administração pública é muito sensível à cultura do sempre foi assim, né? Aí chega lá alguém e diz, vamos aprovar um procedimento novo. Ih, doutora, não faça isso, né? Nós sempre fizemos assim aqui na AGU. Isso é assim desde o tempo de... Aí vem o nome de uma figura autoritativa, né? Tem que ser um cara que foi bacana, né? Desde o tempo do fulano. Aí, desde o fulano, então tá, né? Porque, né? Quem sou eu? Exatamente, né? E aí, vejam, amigos, essa coisa do legado de desempenho, ela ainda tem um outro elemento que é interessante, que tem a ver com a lógica da administração pública, né? A administração pública não tem memória, né? A administração pública vai agindo muito no conhecimento tácito, no conhecimento, né, empírico. E aí, quando você chega e diz, vamos mudar tudo, eu que tenho o patrimônio do conhecimento, vou me desvalorizar. Eu sei fazer nomeação de pessoal desse jeito. Agora é diferente, é? Não, porque aí o que eu tinha, que me destacava na repartição, que era que eu sabia fazer nomeação de pessoal, agora não vai mais nada, porque faz de outro jeito, né? E aí, portanto, a gente se prende às velhas práticas, né? Porque afinal, se a prática vier nova, eu fico igual a todo mundo, né? Eu tô no zero de conhecimento igual a todo mundo. E a última causa aí das falhas sequenciais é o dilema do controle. A gente vive a era da sobrevalorização do controle. Tudo, né, o controle, né? Aí vamos ter também quem argumente há um excesso no controle, o apagão das canetas, tem toda uma literatura discutindo isso. Mas fato é que também o controle é um pouco vítima dessa lógica de, se mudar o modo de fazer, eu não sei mais controlar.
esse modo novo, eu não sei o que eu vou exigir dele, né? Então, tudo isso se apresenta, ou pode se apresentar, gerando as tais das falhas sequenciais. E só para a gente ver como isto já aconteceu, né? Pensem na linha de tempo aí das emendas que já se puseram em matéria de previdência. 6, né? Pelo menos as que eu achei. Acho que não faltou nenhuma, mas já 6, né? Observem, são mudanças distintas, né? Com distintas amplitudes, algumas, né, a 20 e a 41 foram as mais significativas, outras foram pontuais, com um intervalo de tempo relativamente pequeno, né? Então vejam como isso já aponta, já sugere falhas sequenciais. O número em si já evidencia isso, né? Quer dizer, eu não consegui reformar a Previdência de uma vez só, já fiz 6 tentativas, estou indo para a 7ª. Né? Então isso já sugere que talvez a questão da formulação não tenha alcançado, pelo menos não a transformação que se pretendia. O intervalo de tempo entre elas também indica isso, né? Você aprova uma em 93, uma em 98, uma em 2003, por 5 em 5 anos tu aprova um treco, né? Agora nem aprovamos a PEC 6 e já dissemos, interar paralela. Como assim, gente? Se tem outra, por que não faz junto, né? A resposta deve ser porque as paralelas não se encontram, né? Talvez seja a explicação, eu não sei, né? Pode ser, né? Então vejam, a gente tem aí uma evidência clara de que as falhas sequenciais vêm se apresentando e de todo tipo, né? Na formulação, na implementação. E aí, portanto, esse é um quadro que a gente já tem, e vejam, essa sucessão leva, é claro, a um quadro de evidentes implicações com a segurança jurídica. E aí, portanto, a preocupação de nós todos juristas, né?